Toda doença é criada pela pessoa que fica doente. Toda doença tem um aspecto psicossomático, né? A soma de várias coisas que a pessoa está vivendo que se transforma numa doença. Quem diz isso não sou eu, é uma colega minha e a gente conversou sobre isso no final de semana e eu queria dividir com vocês alguns pensamentos que eu tenho a respeito disso. Porque, diferente dela, eu não acredito que tudo que você vive, todas as doenças que você enfrenta, são criadas por você. Eu até acredito que é um pouco perverso responsabilizar as vítimas de doenças por suas condições, até por sua própria morte. Olha o exemplo que ela me deu. Tem uma colega, ela falando pra mim, né? Eu tenho uma amiga que descobriu que o marido estava traindo ela, ele traiu ela durante muito tempo, e ela desenvolveu um câncer e não conseguiu enfrentar esse câncer e faleceu. Nossa, eu disse pra ela, você está responsabilizando ela pela própria morte? Você está dizendo que ela morreu porque quis, que foi responsabilidade dela? Ela, não, morrer, que ela causou a própria morte, não, mas de forma inconsciente ela preferiu não lidar com isso e morrer do que enfrentar aquela realidade. Gente, vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu, Sheili, eu não dou conta nem do meu consciente. Eu não consigo falar pro meu intestino, pare de funcionar, eu não quero ir no banheiro agora. Né? Eu não controlo meu corpo físico, quem dirá meu inconsciente, para eu poder afirmar que uma pessoa fez ou não fez algo de forma inconsciente. Quem somos nós, mesmo assim? A não ser, claro, que eu tivesse uma especialidade no ramo da psicologia, eu poderia supor algo assim. Mas responsabilizar as pessoas por suas dores, não estou dizendo que a gente não somatiza, mas é algo tão perverso e principalmente dizer que isso é inconsciente, como se nós pudéssemos saber sobre o consciente ou inconsciente do outro. Eu acho muito arrogante, eu acho muita pretensão mesmo, muita presunção eu saber o que o inconsciente de outra pessoa está fazendo. E na mesma conversa, nós estávamos falando sobre questões de menopausa, ela é uma mulher mais velha que eu, e ela disse que quando ela começou a entrar na menopausa, ela ficou com muito receio de sentir o calorão, as coisas, e ela consultou um médico, que não é um médico no sentido tradicional, que disse a ela falou, doutor, eu vou sentir essas coisas? Ele falou, só se você quiser, se você não quiser, você não vai sentir. Como se fosse uma questão de força de vontade. Eu, que entrei no climatério, né, na pré-menopausa aos 36 anos e hoje já estou na menopausa com 39, minha mãe também entrou muito cedo, tenho todos os calorões. E foi assim que eu descobri, né, porque eu tinha uns calorão, não sabia o que era, eu brincava, pode ser menopausa, mas achando que não era, achando que podia ser outra coisa. Fiz exames e no fim era isso mesmo. Minha mãe também teve. E é uma questão genética no meu caso. Não é porque eu quero ter calorão que eu tenho calorão. Do mesmo jeito, ela disse, poxa, minha mãe nunca teve, as mulheres da minha família não têm. Então pode ser uma predisposição genética. Não há problema em você acreditar nisso. Mas há uma maneira de... A gente precisa entender o limite da gente falar o que a gente pensa sobre a vida e a situação física das outras pessoas, sabe? Sobre o que elas estão passando, especialmente quando se trata de problemas de saúde, de questões dos outros, né? Tem mulheres assim, tem umas pessoas que dizem que só sente dor na menstruação ou cólica quem não aceita a sua própria menstruação, quem tem problemas com a mãe. Gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas você conhece? São umas afirmações que não têm um fundamento. Aí você vai dizer que todo mundo cria suas doenças, aí a gente vai dizer, tá, e um bebê que tá doente, com 2 meses de idade, que acabou de nascer e tem uma doença, mas aí foi numa vida passada. Então sempre vai ter um argumento para tentar dizer que essa pessoa é responsável. Às vezes existe coincidência na vida, gente. Isso chega ao cúmulo, esse pensamento, ele é tão... Eu não consigo outra palavra além de perverso às vezes, sabe? Mas ele chega ao cúmulo de dizer que uma vítima de violência sexual criou essa condição na vida dela. Eu já ouvi essa baboseira tantas vezes, sabe? Mas ela atraiu a violência para a vida dela. Para, gente. Se a gente não olhar os dados da realidade, reconhecer a realidade, vai ser muito difícil nós transformarmos a realidade. A gente aprimorar, por exemplo, essa questão da violência sexual, que é devastadora e muito grande. Não tem necessariamente uma coisa intrínseca de outro mundo. Tem problemas, coincidências, pessoas que fazem coisas ruins. Isso acontece. E eu queria dividir isso com vocês, porque
É um discurso que as pessoas repetem assim com uma certa irresponsabilidade às vezes, sabe? Você é responsável por tudo que te acontece, né? Outro dia até o padre Lancelotti, o Júlio Lancelotti, ele compartilhou uma moça dizendo que quem está em situação de rua não batalhou o suficiente. Esses pensamentos estão todos linkados a uma ideia de merecimento neoliberal que precisa ser questionada. Quem fica muito focado às vezes nessa ideia de algumas vertentes de espiritualidade, não todas, nossa, só lama aqui, não todas, até porque, né, uma pessoa espiritualizada ou que está ligada a isso, ela geralmente tem bastante empatia, mas isso vai gerar uma coisa, a pessoa acredita tanto às vezes que tudo é energia, que tudo é atração, que tudo é a pessoa que cria para ela, que ela acaba ignorando questões socioculturais, interseccionalidades, acaba ignorando a vida que não é a que ela vive, porque fica uma coisa muito fechada, né? Eu pego a minha experiência, como essa minha colega, ela pegou a experiência dela de ter tido uma doença muito séria e ter se curado com muita força de vontade e também com exames e também com tratamento, mas ela acredita muito isso, a força de vontade que ela teve de se manter em pé, e que bom que isso funcionou para ela, como se todas as pessoas do mundo fossem assim, vivessem nas mesmas condições que ela, tivessem os mesmos acessos que ela, quando isso não é uma verdade. Então acho que existe a nossa crença pessoal, e eu não quero questionar a sua crença pessoal, mas a gente precisa colocar tudo em perspectiva quando vai comunicar com a outra pessoa, porque é uma ofensa, muitas vezes é duro. Como você olha para uma pessoa que está com dor e fala, você está causando essa dor para você, acredite em outra coisa, essa dor vai passar. Que bom seria, né? Eu adoraria que fosse desse jeito. Ok? Vamos pensar mais antes de dar opinião na vida das pessoas. E sou eu dando opinião na vida de vocês, né? Dando a minha opinião falando isso. Então, contradições. Mas queria conversar isso. Espero que contribua para algo.